Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, a tua igreja está reunida aqui neste lugar. Pai, queremos te apresentar a tua filha, que nesta noite irá ministrar a tua santa palavra. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha usar ela grandemente neste lugar. Pai, que esta palavra nesta noite venha de encontro, Senhor, meu Deus, aquilo que teus filhos estão necessitados. Meu Senhor, que a tua vontade venha prevalecer aqui neste lugar. Usa ela, Jesus, grandemente, que ela possa diminuir a cada dia e o Senhor possa crescer na vida dela. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui neste lugar. Seja bem-vindo, a tua igreja está aqui nesta noite para ouvir, Senhor, a tua palavra. E que nesta noite esta palavra, meu Deus, venha, Senhor, libertar. Nesta noite esta palavra venha curar. Meu Senhor, que esta palavra nesta noite, Senhor, venha libertar, salvar. Jesus, aleluia. Pai, visita cada vida, cada coração nesta noite. Que nós possamos estar com o nosso coração, meu Deus, aberto para ouvir, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, nesta noite sair daqui, Jesus, não como entramos, mas, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nesta noite, ir de encontro à tua igreja, através desta palavra, que ela venha de encontro a cada necessidade. Fala com a tua igreja, Senhor, fala com o teu povo nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, meus irmãos, vocês podem sentar. Nós ainda estamos vivendo o jubileu. Faltam 43 dias para esse período terminar. E quem aqui está vivendo coisas incríveis em Deus? Eu estou vivendo. E um desses momentos incríveis é esse, que eu estou aqui com vocês hoje. Para mim, esse é um momento muito memorável na minha caminhada cristã. Eu quero agradecer às Ruths por essa oportunidade e esse desafio. É um teste de obediência, né, que o Senhor está colocando nas minhas mãos, e não importam os pensamentos que venham na nossa cabeça, nem os reflexos deles na nossa barriga, vocês sabem do que eu estou falando. O importante é que nós temos que obedecer ao Senhor, fazer a nossa parte, preparar aquilo que nos cabe e deixar que Ele faça a parte dele. Porque aqui é um banquete, é a palavra de Deus. E eu estou servindo, vou servir. Quem pegar, quem tomar posse, vai viver aquilo que a palavra de Deus pode fazer na vida de cada um de nós. A Bíblia, nós vamos falar essa noite sobre obediência. A Bíblia é repleta de fatos, de histórias. A missionária Francisca Martins citou vários personagens bíblicos que obedeceram ao Senhor e tiveram suas vidas totalmente transformadas. Mas também a Bíblia não esconde as outras situações de pessoas que desobedeceram ao Senhor e colheram frutos amargos. E essa noite nós vamos falar aqui sobre um desses homens, que é Saul. Um homem que teve o seu propósito de Deus revelado claramente através do profeta Samuel, mas que não obedeceu ao Senhor, que não foi aprovado nos testes de obediência que o Senhor colocou para ele viver. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu dividi essa oportunidade em 3 tópicos. Considero a obediência, as situações que são colocadas na nossa vida como testes de Deus, testes de obediência. E como na canção que as Ruths cantaram, a obediência, ela atrai o quê? Posição. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês essa noite. A obediência, ela prepara o nosso coração. Ela nos prepara para nós cumprirmos o propósito que Deus tem para cada um de nós. A obediência também, ela traz luz ao nosso coração, para revelar o que motiva o nosso coração, o que está nos movendo, quais são as motivações do nosso coração. Isso é muito importante para a gente se conhecer e a gente não pecar contra Deus. E o último tópico que eu gostaria de trazer, eu considero o mais importante. A obediência, como foi cantado na canção das Ruths, ela traz
unção, ela traz prosperidade e principalmente, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Amém? Fui pesquisar no dicionário o significado da palavra obediência. E obedecer significa cumprir, seguir, se submeter às ordens de alguém. E no Antigo Testamento, obrigada. No Antigo Testamento, nós encontramos a palavra obediência mais de 1000 vezes, 1158 vezes. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, apenas 15 vezes. Mas se a gente for verificar a palavra obediência no original, o que ela quer dizer? Ela quer dizer ouvir. Obedecer quer dizer ouvir. Mas é um ouvir mais profundo. Não é aquele ouvir da gente ter aquela percepção física, entender a mensagem. Mas é um ouvir que entra no nosso coração. A pastora falou sobre isso, sobre a fé. É um ouvir que entra no coração, no ouvido, desce no coração e alcança um coração de fé. E esse coração de fé, quando essa palavra chega nesse coração de fé, produz uma ação. Então, obedecer é ouvir e agir. Vocês podem repetir? Obedecer é ouvir e agir. É cumprir aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. E, entrando aqui no nosso primeiro tópico, os testes de obediência nos preparam para o cumprimento do propósito, atrai a posição. Todo líder, ele passa por testes. Tudo, gente, tudo. Todos os produtos que a gente compra, eles são testados. Todo aluno, para passar das classes, para entrar numa faculdade, para ganhar uma promoção na escola, tem teste para tudo, não é verdade? Quem é que gosta de ser testado? Ninguém. Nem os professores gostam. Eles aplicam os testes para saber como é que está a nossa capacidade e também para ver se a gente pode avançar. Eu gostaria de compartilhar, vocês todos devem ter observado aqui, devem ter acompanhado nas notícias, o caso daquele submarino que implodiu, né? Ele explodiu. E aí, ouvindo as notícias, né? Alguns homens que acompanharam esse projeto, que faziam parte da empresa lá da Ocean Gate, né? Faziam parte dessa empresa, eles denunciaram que o submarino ele não atendia às especificações corretas para um equipamento desse alcançar uma profundidade tão grande quanto aquele submarino se submeteu. Segundo esses homens, o casco desse submarino ele deveria ter 17 centímetros, mas, na verdade, ele só tinha 12. Então, olha só, parece ser algo tão pequenino, né? 5 centímetros de diferença, mas que trouxe um impacto muito grande. 5 pessoas morreram. Então, um submarino desse não passou por todos os testes. Ele não foi aprovado em todos os testes. Consequentemente, a missão não foi bem sucedida. Deus deseja me usar. Ele deseja usar você. Ele deseja colocar você em alguma posição, não importa qual seja. Mas para a posição que Ele quer colocar você, Ele vai testar você. E é isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que nós precisamos enfrentar os testes para nós sermos usados por Deus. Deus deseja nos usar poderosamente, mas Ele precisa ver como é que está o nosso nível de maturidade, como é que estão as nossas competências. E nós precisamos encarar. A gente ministrou uma aula do Habitudes, e essa foi a aula, foi até o Samuel que ministrou, foi a aula que me chamou mais atenção. Ela abriu os meus olhos para tudo na minha vida eu estou sendo testado. Às vezes até um dia difícil, como foi hoje com a minha filha, de obediência e... Valeu, pastor. Eu encaro como testes de Deus, para ver o que está no meu coração, para ver o que está nas minhas intenções, como eu vou me comportar nas pequenas coisas, são testes de Deus para a nossa vida. E tantos homens de Deus, como a missionária citou aqui, José, Moisés, Abraão, foram testados pelo Senhor. E aí, vamos entrar aqui para falar um pouco de Saul. Saul, o povo pediu um rei. Samuel ficou triste com isso, Deus também. Mas o povo pediu, o Senhor concedeu. E o povo sabia que um rei ia ser levantado.
E aqui eu gostaria de compartilhar alguns testes de obediência que Deus colocou na vida de Saul. E vamos ver, nos primeiros testes, ele se saiu muito bem. Ele obedeceu à risca, mas depois ele começou a se desviar. E aí começou todo o processo de destruição do propósito da vida de Saul. O primeiro teste, eu achei muito interessante, eu me debrucei nisso aqui, foi um teste de submissão à liderança do pai dele. Nos capítulos anteriores, a gente vê as jumentas, né? As jumentas do pai de Saul se perderam. E o pai de Saul chegou com ele e disse: meu filho, vai atrás das jumentas. Vai atrás. Gente, ele não falou nada. Ele não questionou. Ele somente foi. Quando a gente olha, parece algo tão simples. Alguma coisa se perdeu, mas aí já era o primeiro teste de Saul. Se ele não tivesse obedecido, ele não tinha chegado à cidade onde estava Samuel. Então Saul obedeceu, ele passou por 5 cidades e nada das jumentas aparecerem. Até que chegou na cidade, alguém disse: olha, o profeta aqui pode revelar para vocês. E aí Saul chegou na presença de Samuel e Samuel revelou o propósito que Deus tinha para a vida de Saul, que era fazer ele o rei do povo de Deus, o rei de Israel. E aí, o que isso traz para a gente? Que Deus nos testa nas pequenas coisas, e isso começa na nossa casa. O primeiro teste de Saul foi na nossa casa. E é onde a gente enfrenta muitas vezes as maiores batalhas, que é com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com o irmão, com uma mãe. Então, se eu e você formos vitoriosos nas lutas e nos testes de obediência que Deus coloca para sermos na nossa casa, Deus vai nos colocar, vai atrair a posição para a nossa vida, vai nos colocar nos lugares onde Ele deseja que nós cheguemos. E aí, como estão os testes de vocês na casa de vocês? Na minha casa eu sei. Às vezes está difícil. Mas no Senhor nós vamos vencendo. O Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos ajudando. Para as mulheres, teste de submissão aos maridos não é fácil. Para os filhos, teste de obediência aos pais. Deus deseja que nós vencemos, que nós alcancemos a autoridade na nossa casa. A ordem precisa ser colocada na nossa casa, para que Deus nos dê coisas maiores. Saul venceu. Saul foi aprovado. Check. Foi aprovado no primeiro teste. Ele foi. Mais à frente, nós encontramos Saul no teste do silêncio. O profeta falou para ele: olha, você vai profetizar. E disse assim: olha, faz o que achar na tua mão. E aí aparece o tio de Saul perguntando: e aí, meu filho, o que foi que o profeta Samuel falou para você? Saul ficou quietinho. Saul ficou caladinho e disse assim: porém, o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. Deus vai revelando coisas ao nosso coração, vai trazendo coisas ao seu coração, vai trazendo sonhos, vai trazendo palavras. E às vezes a gente fica: meu Deus, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Deus vai colocando sementes pequenas, vai usando pessoas que estão ao teu redor para falar coisas no teu coração. E muitas vezes o teu propósito vai sendo direcionado, mas você fica com medo. E às vezes Deus te revela e você abre a boca, conta, compartilha. Muitas vezes o desejo de Deus é que a gente fique quieto, que a gente converse só com Ele, vá nutrindo, vá alimentando na presença dEle, no secreto. É onde o Senhor quer nos colocar, onde a gente vai amadurecendo, onde a gente vai crescendo em Deus, onde a gente vai se fortalecendo, vai vencendo os nossos medos, vai vencendo as nossas inseguranças e vai cada vez mais confiando no Senhor, que é quem nos chama, que é quem nos capacita, que é quem nos ajuda a superar as nossas dificuldades, os nossos medos e as nossas inseguranças. Assim como Saul tinha as suas inseguranças e ele foi vencendo. Mais na frente, ele passou pelo teste da rejeição. Se você abrir aí 1 Samuel 10, 27, quando Samuel fala com ele, algumas pessoas se animaram e Deus tocou no coração de alguns e alguns se uniram com Saul, mas diz no 27, mas os filhos de Belial disseram: e este que é o que nos há de livrar? Eles desprezaram Saul e não deram presentes para ele. Mas olha qual foi o comportamento de Saul. Porém, ele se fez de surdo. Entrou no ouvido e saiu no outro. Foi aprovado no teste.
Depois, tem um outro teste de obediência, que é o teste do domínio próprio. O profeta Samuel falou para Saul: Saul, vai para Gilgal e me espera 7 dias. Até que, olha só, eram 2 informações. Espera 7 dias até que eu vá aí com você. Saul esperou os 7 dias. Esperou. Mas depois dos 7 ele não aguentou mais. E ele ofereceu o sacrifício, que era a missão do sacerdote. E assim que ele estava oferecendo, o profeta chegou. Foi bem aqui que começou o declínio da vida ministerial do rei Saul. Por isso que nós lemos esse versículo lá na frente, né? Deus falou através do profeta Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. Então foi nesse teste, meus irmãos, parece coisa tão simples. Poxa, o profeta não chegou no horário certo. Foram alguns minutos para a gente. Mas quando Deus fala, quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá a missão, nós temos que obedecer. Obedecer é uma decisão firme no nosso coração. Muitas pessoas lá fora prosperam, eles conseguem coisas grandes porque eles são firmes, eles são convictos, eles têm foco, eles obedecem às orientações dos seus coaches. E aqui nós recebemos a orientação dos nossos líderes, dos nossos pastores, a palavra de Deus, e nós não obedecemos. Nós não damos crédito, nós não damos valor. E a palavra de Deus: crede nos seus profetas e você prosperará. Se você olhar para esses homens de Deus que estão aqui e ver neles autoridade e acreditar pela fé, você e eu, nós vamos viver coisas grandes em Deus, cumprir o nosso propósito em Deus, ser bênção para as pessoas que nos cercam. Não é dinheiro, não é poder, não é status, mas é a gente ser útil, a gente ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Não se compare. Muitas vezes nós ficamos assim: puxa, eu tenho tanto teste, é tanta aprovação, é uma atrás da outra, misericórdia, Jesus. E meu irmão do lado, a vida tão boa, tranquila, plena, minha irmã plena, maravilhosa. E a minha vida é uma loucura. Às vezes a gente fica se comparando, né? Não se compare, porque os testes do Senhor, eles são personalizados, ele tem propósitos diferentes. O Espírito Santo deseja derramar os dons na casa do Senhor para usar do jeito dele. E nós temos que buscar os melhores dons. Que dom você tem buscado? Me respondam na mente aí. Que dom você tem buscado? Quais são os testes que nós temos passado? É o teste da submissão? É o teste do tempo? É o teste da autoridade? É o teste da mordomia? Eu não sei. Eu sei dos meus. Você deve ter clareza dos seus. E ter a percepção de que Deus está usando essas provações. E, geralmente, nesses locais, nos testes onde nós somos mais, onde apanhamos mais, onde somos mais moídos, é onde Deus, muitas vezes, quer nos usar para a gente ser bênção para alguém, porque a gente já passou pelo processo, a gente sabe como dói, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Precisamos ter essa percepção na nossa vida. E aí, por último, o teste da obediência estrita. A ordem que Deus deu para Saul foi: destrua os amalequitas. Destrua, elimine, apague eles do mapa. Foi isso que Deus disse. Lá no capítulo 15, 3, vocês podem olhar aí. Ele diz assim: olha, vai agora, fere Amaleque e destrói totalmente. Gente, tudo. Não lhes perdoes, matarás todo homem, mulher, pequenininho, crianças do peito. Gente, parece ser tão cruel a ordem de Deus. A gente que não entende, quando eu li assim, eu fui, poxa, por que tinha que matar os amalequitas, né? E a gente foi pesquisar, vocês até lembram da história, mas olha só, vocês lembram daquela situação que Moisés diz para Josué destruir os amalequitas, daquela que Moisés fica com a mão levantada, que fica Arão de um lado e o segurando? Vocês lembram? Os amalequitas. Eu só lembrei, olha só, né? Eu fui estudar, eu digo, olha, agora que fiz as conexões, eram os amalequitas. Gente, se você puder abrir aí, lá em Êxodo,
Êxodo 14. Naquela época, Josué não conseguiu matar todo mundo. Ele fez o melhor dele, mas com certeza algumas pessoas fugiram. Mas olha que incrível. Lá no versículo 14, o Senhor disse a Moisés: Moisés, escreve isto para a memória num livro. Quando Deus manda registrar alguma coisa, quando Deus fala uma palavra no teu coração, às vezes você fica, será que é Deus, será que não é? Na dúvida, escreve. Na dúvida, escreve no teu diário, porque se for de Deus vai se cumprir, ainda mais se for coisa boa, persegue isso em Deus, tá? Então escreve lá, e aí Deus falou, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Olha só, lá bem atrás, logo quando o povo de Israel saiu, começou a peregrinar no deserto, logo enfrentaram os amalequitas, um povo cruel, um povo nômade, que saqueava, que pegava, eles chegaram junto do povo de Israel para destruir, para roubar, eles eram assim, eles matavam as crianças, eles destruíam por completo, eles eram muito, muito, muito maus. Foi por isso que Deus falou, Saul, acaba com eles, elimine eles por completo. Como que o povo de Israel viveria em paz tendo inimigos como esse? Gente, esse é só um exemplo que eu estou dando, mas existem várias outras situações que os amalequitas estavam sendo gente chata, atrapalhando a vida do povo de Deus, né? E aí, o que a gente pode refletir sobre isso? Que quando Deus nos chama para servi-lo ou para uma missão, a gente precisa eliminar tudo que atrapalha a nossa vida. Todo o pecado, você sabe que pecado você... Às vezes é aquele pecado que você guarda com carinho, que ninguém sabe, que você não tem coragem de confessar para ninguém, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo. Você não fala, mas que tem alguma coisa aí. Sempre tem alguma coisa em nós que precisa ser refinada, que precisa ser purificado. Talvez não seja um pecado, mas talvez seja um embaraço, um hábito, um vício, uma falta de perdão, amizades ruins, influências ruins. Veja, analise, enquanto eu estou falando aqui, vai se analisando e vá determinando no meu coração, essa semana eu vou tirar isso da minha vida, essa semana eu vou buscar Deus, eu vou buscar a presença de Deus, porque sem o Senhor nada eu posso fazer, sem o Senhor eu não tenho força para nada, não tenho força para vencer esse pecado, não consigo deixar esse hábito, mas em Deus nós faremos proezas, amém? Elimine Agag da sua vida antes que ele mate você. Era para eliminar, acabar com Agag. Mas Saul desobedeceu. Saul poupou o rei Agag, matou tudo. Ele não foi bonzinho, não. Ai, poxa, deixou só um. Ele matou as crianças, ele mandou eliminar os pequenininhos, os bebezinhos. Por que será que ele deixou só Agag? Porque Agag servia como um troféu para ele. Olha só. O pessoal ia estar sempre lembrando dos amalequitas, Agag ia estar lá no meio. Agag ia ser uma má influência, Agag era um líder. Elimine pessoas que estão... Elimine não, se afaste de pessoas que são má influência na sua vida. Se você muitas vezes não consegue falar da palavra, a pessoa está sempre carregando, está sempre trazendo mais influências, está sempre te direcionando para o caminho ruim, se afasta um pouco. A gente tem que saber filtrar as pessoas que estão nos influenciando. É uma decisão. O líder, o servo de Deus, ele sabe selecionar as pessoas que estão perto dele, é para quem ele dá ouvidos, ele gasta tempo ouvindo, conversando. Saiba ter sabedoria para ficar o tempo. A gente não pode eliminar totalmente, né? Mas a gente, com sabedoria, vai se afastando. Porque se a gente se afasta de pessoas que são mais influências, a gente pode se aproximar de pessoas que são bênção, pessoas que nos fazem acreditar mais em Deus, que nos fazem orar mais, que nos fazem buscar mais a presença do Senhor. Se aproxime de pessoas assim, tome uma decisão. Então, aqui nós vemos que o profeta repete. Foi o que foi feito na leitura. O profeta repete, olha, Saul, infelizmente, já era. Deus, aqui foi no versículo, Deus fala assim, ele diz assim, Samuel, tem porventura o seu tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Né? Saul poderia ter se arrependido genuinamente de seu pecado, né?
Quando Deus falou inicialmente no capítulo 13, usou o profeta Samuel dizendo, olha, Saul, hoje poderia ser a oportunidade de Deus confirmar para sempre a tua missão, o teu ministério, mas como você não esperou o tempo certo para oferecer o sacrifício, o Senhor já escolheu outra pessoa. Se nessa outra prova que o Senhor deu contra Amaleque, Saul tivesse obedecido estritamente, Deus poderia ter mudado de ideia. Por quê? Por que eu falo isso para vocês? Lá em Jeremias 18, 6, 8, olha o que o Senhor diz. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Vocês lembram de Jonas, né? Quando foi pregar, o povo se arrependeu. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, para que a gente possa subir outros níveis, para que a gente possa crescer na presença de Deus, experimentar coisas novas em Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Sair desse nível simples que muitas vezes a gente fica e Deus quer fazer coisas grandes, revelar coisas grandes, coisas poderosas para a gente. Mas se eu e você não nos posicionarmos em obediência radical na presença de Deus, a palavra de Deus, infelizmente, nós não poderemos experimentar essas coisas em Deus. Meu tempo. Nós vemos aqui nessa parte que Saul se preocupou muito com a opinião do povo. Por que ele poupou Agag? Por que ele poupou as ovelhas? Não foi só Agag, ele poupou as ovelhas, ele disse, olha, foi culpa do povo. O povo insistiu, o povo, como é que a gente vai... É um desperdício. Às vezes, olha, poxa, é um desperdício matar as ovelhas, mas essa foi a ordem de Deus. Essa foi a ordem de Deus. Né? Ele diz assim no versículo 15, no 15:15, olha, o povo trouxe o despojo, o povo trouxe o melhor das ovelhas, né? Mas aqui, gente, o que a gente consegue observar é o segundo tópico, que é o teste de obediência, ele mostra como está o nosso coração. Aqui nós vemos que a preocupação de Saul era agradar o povo. Agradar o povo pediu para ele poupar as ovelhas, ele disse, beleza, eu não quero me indispor, eu quero que o povo fique perto de mim, porque em momentos anteriores, Saul foi abandonado, aquela passagem que ele oferece logo o sacrifício, o povo abandonou ele, pegou na carreira, eram mais de 200 mil homens, mas só ficaram de 600. Então Saul, com um complexo de rejeição, com um complexo de inferioridade que ele tinha, quando ele assumiu essa missão aqui, ainda estava lá no coração dele. Então ele queria o povo perto dele, agradar, que o povo estivesse junto, porque isso era poder, era status. Então, quando Deus coloca os testes na nossa vida, é para vir à tona o que está no nosso coração, para a gente identificar, poxa vida, o meu coração está com essa falha, o meu coração está com esse pecado, Jesus está aqui. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua purificação, eu preciso da Tua santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí, mais uma vez, a gente consegue ver no versículo 25 e 30, Saul dizendo assim, olha Samuel, eu sei que eu pequei contra Deus, me perdoa, mas não vai não, fica aqui comigo, porque aqui no honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que eu adore ao Senhor, não me deixa não, o que o pessoal vai falar de mim? Então a preocupação de Saul era com o povo. E aí fica a reflexão, quantas vezes nós fazemos do mesmo jeito? Quantas vezes a gente se preocupa mais com o que as pessoas pensam da gente, né? Ai, o que eles comentaram nas redes sociais? O que meus irmãos em Cristo falam de mim? Poxa, eles não curtiram a minha foto, não comentaram nada, né? A nossa preocupação tem em perseguir, em identificar o que Deus pensa de nós, porque é isso que vale, é isso que importa. Estou agradando a Deus? O que adianta eu agradar o homem? O que adianta eu ser popular? O que adianta eu desagradar? O que adianta eu procurar amigos, ser influência e desagradar o Senhor? Eu posso fazer coisas poderosas, porque Jesus mesmo fala, nos últimos tempos, as pessoas vão dizer, olha, eu fiz milagres, eu fiz grandes coisas, pessoas foram batizadas, foram curadas. Jesus vai dizer, e aí, apartai-vos de mim, eu nem conheço você. Gente, que o Senhor nos ajude, que a gente não seja encontrada numa situação dessa. As nossas obras vão passar pelo fogo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que essa palavra que está sendo dita possa causar temor no nosso coração. Por último,
Deus, os testes de obediência a que somos submetidos, tem como objetivo nos levar a níveis mais profundos em Deus. A obediência traz prosperidade. Vocês lembram de Josué 1:8? Josué, medita nesse livro dia e noite, para que você faça tudo direitinho, obedeça. Se você for diligente, a palavra de Deus diz para sermos diligentes, para sermos caprichosos, para sermos éticos, honestos e tudo mais que a palavra está cheia. Se fizermos assim, certamente prosperaremos, certamente seremos abençoados, certamente teremos dinheiro, teremos saúde, teremos família, teremos amigos. A prosperidade, ela alcança todas essas coisas. A obediência, ela traz prosperidade, é a chave para uma vida de sucesso. A obediência, Atos 5:32 diz assim: e nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quando obedecemos ao Senhor, Ele nos leva a níveis mais superiores, a águas profundas. A unção, a percepção espiritual, a palavra profética de Deus nas nossas vidas, experiências sobrenaturais em Deus, autoridade para a gente exercer o nosso ministério, o nosso chamado, porque sem Ele a gente não faz nada não. Sem Ele a gente vai na nossa força e mais cedo ou mais tarde essa força se esvai. Mas o Senhor, quando a gente busca a presença de Deus, Ele vai nos ajudando, vai nos enchendo, Ele vai nos dando autoridade para a gente fazer aquilo, não importa como foi aqui na canção, é para varrer, é para limpar, é para dar aula, é para tocar, é para guardar, não importa. Nós, e se fizermos com capricho, se fizermos com zelo, o Senhor vai colocando a gente em níveis. E o nome dele vai sendo glorificado através das nossas vidas. E por último, quando nós obedecemos ao Senhor, Ele entende que nós o amamos. Muitas vezes nos preocupamos em demonstrar amor para os nossos amigos, familiares, cônjuge, filhos, mas não nos preocupamos em declarar, em demonstrar para Deus que nós o amamos. Se obedecermos ao Senhor, o Senhor vai saber que nós o amamos de verdade. É a declaração, é a linguagem do amor de Deus, é a obediência. E aí fica a reflexão, qual tem sido a nossa motivação, em buscar o Senhor? São as bênçãos, é o poder para fazer a obra dele, porque tem gente que busca só o poder, sim, eu quero ser cheio, eu quero ser poderosa no Senhor, eu quero ser forte e tal, mas o Senhor deseja que a gente busque primeiro Ele, a comunhão com Ele, a adoração a Ele, a busca, o derramar na presença dEle. Quando nós buscamos o Senhor por quem Ele é, pela sua grandeza, os anjos anciãos falam noite e dia: Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Tu és grande, Tu és forte, Senhor, Tu és longânimo, e passam horas dizendo que Deus é assim. Quando nós buscamos a presença do Senhor verdadeiramente por quem Ele é, naturalmente, automaticamente, as outras coisas, o poder, a graça, a autoridade, a unção, elas vêm, e as pessoas vão observando isso, as pessoas vão sendo abençoadas por isso. As nossas obras de justiça vão fazendo as pessoas olhar para Deus e glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Para a gente finalizar, gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa reflexão essa noite. Deus deseja nos colocar em alguma posição, mas como nós estamos, sobre o primeiro tópico, como nós estamos encarando os testes que Deus tem colocado para a gente passar? Os testes em casa, no trabalho, na igreja. Como tem sido a tua percepção? Você tem murmurado, reclamado, batido o pé? Ou você tem encarado com gratidão? Pode vir, Senhor. Em Ti eu vou vencer, porque eu sei que o Senhor vai me colocar, o Senhor vai me dar vitória, e eu vou ter um testemunho para contar, eu vou poder compartilhar, eu vou poder contagiar, vou poder me colocar no lugar do irmão e injetar vida na vida dele através da minha experiência, do que o Senhor fez na minha vida. No segundo tópico, sobre o que passa no nosso coração. Como estamos tendo em alta conta e se importado com a opinião do Senhor ao nosso respeito? Ou nos importado mais com o que os outros pensam sobre nós? Tudo.
Às vezes o Senhor está nos chamando para falar, a gente fica, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Ai, não sei. Se a gente errar, se a gente falhar, vai assim mesmo, porque nas nossas falhas, as pessoas vão olhar para Deus e não para a gente. Falhar, a gente vai falhar. É normal, mas a gente tem que ter coragem e avançar, porque o nome do Senhor é glorificado. E por último, será que eu estou obedecendo e sendo intencional na minha busca por conhecer a Deus e ter intimidade com Ele? Na nossa agenda encaixamos de tudo. Eu vou para a academia, eu vou para o culto de terça-feira, eu vou na consulta médica, eu vou ficar com a minha filha, eu vou ficar com meu filho, eu vou lá no centro fazer uma compra, ajeitar meu cabelo, unhas e tal, a gente encaixa tudo. Mas será que nós temos diligentemente, intencionalmente encaixado na nossa agenda um tempo com Deus? Encaixado, Senhor, o pastor não mandou, a pastora não pediu, mas quinta-feira, 5 horas da tarde, é eu e o Senhor. Para tudo, vou botar aquela playlist gostosa, eu vou adorar o Senhor, porque eu quero o Senhor na minha vida, irmãos. Quando nós fazemos isso, o Senhor vai transformando tantas coisas na nossa vida, vai eliminando tantas feridas, tantos complexos, tantos medos, tantas neuras que passam no nosso coração, tantas preocupações desnecessárias que ficam permeando a nossa mente. Quando nós buscamos a presença do Senhor, o Senhor nos enche da sua presença, e isso basta, isso vai nos completando. Disciplina, boa retórica, um visual bacana, autoridade, firmeza para falar, talentos, dons, todos eles são importantes. Mas o mais importante de tudo isso que o Senhor nos dá é a obediência ao Senhor. Que o Senhor Jesus possa encontrar em nós um coração desejoso de obedecer ao Senhor, de agradar ao Senhor em tudo, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando o pastor for orar, você tente responder essas perguntas e falar com o Senhor. Buscar o Senhor de maneira mais intencional essa semana. Vamos fazer isso, meus irmãos, porque certamente quando fizermos isso, o Senhor vai fazer cada vez mais. Ele já tem feito grandes coisas no nosso meio, mas Ele vai fazer muito mais. A gente vai se conectar muito mais um com o outro. A gente vai trazer a brasa para perto do outro. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Eu vou chamar aqui o pastor para orar, por favor. E que possamos, nessa oração, confessar ao Senhor aquilo que precisa ser confessado. Meus irmãos, quero te convidar a ficar de pé e para auxiliar aqui a Carol concluindo a ministração. Até Jesus precisou passar pelo teste da obediência. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, ali foi o último teste de Jesus para saber se ele poderia ser verdadeiramente o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, vai dizer o seguinte, que Jesus, enquanto estava na sua carne, passando a sua angústia, a sua aflição, aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. E por isso agora ele foi aperfeiçoado e pode também aperfeiçoar e ser o autor da salvação de todos aqueles que se aproximarem dele. Meu irmão, se até Jesus precisou ser testado na sua obediência, sendo ele filho, sendo ele o unigênito, sendo ele o verbo vivo de Deus, sendo ele o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, precisou passar por esse teste, e você está aí achando que é o bonitão, a bonitona, que não vai passar aí ileso, sem precisar ser confrontado. Meu irmão, então você precisa conhecer melhor o Jesus que você diz que você serve. Você precisa se aproximar mais desse Jesus que você diz que você serve, porque ele foi aperfeiçoado e aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente não consegue obedecer nas pequenas coisas, quanto mais nas coisas maiores. Meu irmão, eu quero fazer um convite para você nesta noite. Quero fazer um desafio aqui, porque esse convite, talvez você vai vir para cá, se assim desejar, e vai dizer, o que é que os outros vão pensar, como Saul fez, né? Vão olhar para mim, se eu for lá para frente, e vão dizer, eu sou um desobediente. Quem sabe, né? O convite é esse.
O convite nesta noite é para te confrontar. Deus não quer de você holocaustos. Deus não quer de você sacrifício. Deus quer testar você, se você vai ser obediente àquilo que Ele mandar. E se Deus mandar você subir na árvore, suba. Se Deus mandar você descer, desça. Se Deus mandar você entrar na cova, entre. Se Deus mandar você entrar na fornalha, entre. Como Daniel falou e como Ananias, Misael e Azaías falaram. Eu sei que mesmo lá na fornalha ou mesmo lá na cova, Ele é poderoso para me livrar. E se Ele não me livrar, ó rei, não importa, eu vou morrer, mas eu vou permanecer obedecendo aos mandamentos do meu Deus. Às vezes a obediência vai te levar à cova. Às vezes o preço da obediência vai te levar à fornalha. Mas é aí, irmão, o lugar que eu e você precisamos estar, porque é o melhor lugar para todo servo, o melhor lugar para todo cristão é estar no centro da vontade de Deus. E como Jó declarou, e eu encerro o meu convite para aquele que quer hoje estar no centro da vontade de Deus. Jó falou: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei, diz Jó, que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará, e esses olhos que a terra há de comer, isso está na tradução na linguagem de hoje, esses olhos que a terra há de comer, verá o meu Redentor ressurreto, vivo. Jó, pela sua obediência, o seu estado final foi melhor do que o inicial. Quero ver se nós estamos dispostos a isso. Isaías precisou andar 3 anos nu e descalço para provar a obediência ao Senhor. E foi o profeta que mais falou do Messias. E você? Qual é o teu teste que Deus está te empurrando nesta noite? O que Deus, aonde Deus está te colocando? Qual é a parede que Ele está te imprensando para saber se você vai obedecê-lo ou não vai? Tem alguém nessa noite que quer se dobrar aos pés do Senhor, quer de repente descer à casa do oleiro e deixar-se ser quebrado, para se deixar ser moldado à imagem e à semelhança, pegar a forma e a forma que o oleiro quer dar a nós. É isso que nos fará ser mais que vencedores, é quando o oleiro nos quebrar e quando Ele nos fazer novamente. É quando aquele hino da harpa que diz: quando a mão de poder o teu ego tirar, então sobre as ondas do mar, pastor Jacó está até querendo cantar, tu poderás andar. Quem quer vir aqui, irmão, venha, deixa Deus te quebrar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te mudar. Quem sabe este teste que você está passando é o que vai confirmar ou não o teu ministério. Se Saul soubesse que aquele era o teste final para permanecer o reino dele para sempre, certamente ele obedeceria. Mas como ele não sabia que aquele era o último teste, e já tinha obedecido, como a Carol bem expôs aqui, ele decidiu: não, já passei por 3 testes, quem será um que eu vou desobedecer? Não vai ter problema algum. Era o último. Quem sabe não é o último teste que Deus está te dando para testar e para te provar, para ver se agora vai. É agora que eu te confirmo. É agora que eu confirmo o teu ministério. E você está vacilando. E a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos chama à obediência. Quero pedir aqui ao pastor Esmeraldo para fazer esta oração. E eu vou descer com os demais pastores e vamos orar por você que está aqui. Deixa um caminho aberto aqui no meio, entre nós vamos passar aqui orando por você. O pastor Esmeraldo vai conduzir a oração aqui em cima e nós vamos ministrar para que uma bênção de obediência nesta noite caia e recaia sobre a tua vida. Meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, passe pelos testes, passe pela prova e o Senhor vai confirmar a obra que Ele tem para fazer nas tuas mãos. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, o Teu Espírito está neste lugar.
A tua presença é real. A tua palavra é poderosa. Ó Deus de glória e de poder. A tua presença, Senhor, estremece os montes. Aleluia. A tua glória manifesta no meio do teu povo. Aleluia. Vai resplandecer no coração da tua igreja a necessidade de entrar na tua presença em humilhação e arrependimento. Deus Todo-Poderoso, neste momento em oração, nós elevamos as nossas vozes ao céu para te pedir nesta noite, Senhor, aleluia, que a tua glória se manifeste em poder aqui, aleluia, que da manifestação, Senhor, da tua presença seja movido, louvado seja o nome do Senhor, toda obra do mal, que na manifestação da tua presença neste momento, todas as forças negativas sejam repreendidas agora, e que neste momento, meu Senhor, a tua mão poderosa alcance esta vida que está sendo ministrada nesta noite. Meu Senhor da glória, opera maravilhas e milagres no meio do teu povo, porque neste santo lugar tu tem manifestado a tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, e que neste momento os corações humilhados e arrependidos, os corações quebrantados, vidas, Senhor, que estão diante do teu altar, sejam restauradas e perdoadas, livres e libertas, para glorificar o Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento agora nós lhe pedimos, ó Deus querido, que toda força, ao contrário, toda força que vem contra esta vida, para impedir, para desanimar, que vem para, Senhor, tirar a alegria, o desejo, a vontade, o prazer de estar na tua presença, nesta noite agora, meu Deus, nós te pedimos, ó Senhor, manda dos altos céus agora um sopro divino, manda desta noite um sopro divino sobre esta vida agora, e que receba neste momento agora, ó Deus Todo-Poderoso. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome do Senhor que nós clamamos, é no nome de Jesus Cristo que nós suplicamos agora, porque é no teu nome que há poder, é no teu nome que há maravilha, aleluia, no teu nome há milagre, diante do teu nome, aleluia, todos se curvarão um dia, diante do teu nome todo joelho se dobrará, diante do teu nome toda língua conversará. Por isso é no teu nome que nós estamos aqui nesta noite clamando e orando e fazendo este pedido ao Senhor. Deus de glória, Deus de maravilha, vai tocando agora neste coração que está quebrantado diante de ti, neste coração sincero e arrependido, neste coração que está humilhado ao ouvir a tua palavra, e sabe agora, Senhor, que tu espera deste povo, espera de nós, aleluia, sinceridade, porque da sinceridade o Senhor se agrada. Ó Deus Todo-Poderoso, vai tocando, restaurando agora vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. No nome de Jesus nós clamamos a ti, meu Senhor.